No episódio de hoje do História Empreendedora, a gente vai conhecer a história da Graciela Black e conhecer um pouco da Black Contabilidade. Uma história de muita inspiração, com boas lições, então fica ligado, a gente vai dar uma olhada no vídeo aí e depois vai bater um papo com a Graci. Serviços contábeis precisam gerar confiança, credibilidade e segurança. Ou seja, você não deve ficar se preocupando com questões técnicas, e sim focar no seu negócio. E a Black Contabilidade tem proporcionado isso desde 1972. A Black Contabilidade nasceu nos sonhos e nos primeiros passos do Sr. Olavo Black, enquanto ele ainda trabalhava no Banco Sul Brasileiro. Em 1996, a Black iniciou oficialmente a sua trajetória de sucesso, se tornando uma referência em serviços contábeis no Vale do Taquari. E em 2010, Graciela Black assume a direção da empresa, continuando o legado do seu pai Olavo, continuando uma paixão que começou bem cedo. A contabilidade, então, sempre fez parte da nossa família, porque meu pai tinha um escritório de contabilidade em casa. Então, enquanto que ele trabalhava durante o dia e nós tínhamos uma folga, nós brincávamos nesse escritório de contabilidade, nesse escritório dele. Quando eu terminei o segundo grau, para mim foi uma coisa natural eu já passar a estudar contábeis, fazer o vestibular para contábeis. Porque eu gostava do ramo e eu tinha um amor por essa profissão que eu acabei seguindo, e essa paixão que eu tenho pela contabilidade eu acabei traduzindo no meu escritório e em poder auxiliar meus clientes a crescerem e poderem gerir seus negócios. Gerar resultado para os seus clientes é uma marca registrada da Black Contabilidade, que hoje oferece serviços de gestão contábil, tributária, societária, trabalhista e RH, além de consultoria financeira e empresarial. Hoje o escritório conta com 12 profissionais que proporcionam um atendimento personalizado, solucionando o problema do cliente, não importa o horário ou a necessidade. E os clientes da Black é que comprovam isso. A Black Contabilidade cuida dos nossos negócios como se fosse dela. Uma equipe especializada, dedicadas, comprometidas, sempre à frente para fazer o que tem que ser feito com qualidade, com agilidade. Muito obrigada por fazerem parte dos nossos negócios. Com seus mais de 23 anos de história, a Black Contabilidade olha para o futuro, buscando evoluir cada dia para melhor servir seus clientes e parceiros. Hoje estamos em busca de mais qualificação, de aumento da nossa estrutura física, do nosso quadro de pessoal, mas principalmente na qualificação e na atualização da legislação e de novos processos para melhor atender o cliente, para que ele também possa estar tranquilo de que nós estamos da melhor forma atendendo ele. E a Black Contabilidade continua a crescer cada vez mais para cumprir a sua missão, que é fornecer serviços contábeis de alto nível, bem como informações precisas aos seus clientes, permitindo que se adequem às exigências do mercado para que possam atingir todos os seus objetivos. Bom, então tá aí, você deu uma conferida no vídeo da Black Contabilidade, e agora a gente vai conversar com a Graciela Black, vai expandir um pouco mais dessa história, conhecer um pouco mais dos detalhes e também falar sobre algumas coisas bem interessantes dessa área contábil, que é super importante para quem quer empreender, para quem já tem o seu negócio e quer crescer mais. Gra, eu vou chamá-la de Gra, né, porque a gente é amigo há bastante tempo. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui, viu? Bom, vamos começar batendo papo, que é o seguinte, a gente viu aí no vídeo que a história vem com o seu pai, né? Se você pudesse contar um pouco como foi isso, como foi esse início do próprio escritório. Seu pai sempre foi um cara que trabalhou nessa área, né? Sim, então meu pai começou em 1972, eu nasci em 71, em 72 então ele se forma em técnico em contabilidade e começa a abriu o escritório de contabilidade dele em casa. Ele trabalhava no banco e trabalhava em casa, tinha algumas escritas. E assim ele continuou trabalhando até em 96, 95 eu me formo, 96 nós abrimos o primeiro escritório e com 2 clientes, e dali em diante a gente começa a trabalhar, então, prospectar clientes, e trabalhar e para crescer. E uma coisa da história envolvendo o teu pai, antes da gente entrar propriamente no escritório, no crescimento, é que
vocês brincavam no escritório de casa, ou seja, quando ele não estava, provavelmente seu pai não sabia disso, né? Porque ele ficaria talvez chateado com vocês, mas vocês, era você e sua irmã, vocês brincavam no escritório e você queria já ser contadora naquela época, né? Sim. Não é muito comum uma criança brincar de contabilidade. É bastante esquisito, porque assim, na verdade, como ele tinha o escritório em casa, então ele tinha uma máquina de escrever, uma calculadora, que na época isso era uma grande, e nós brincávamos. A minha irmã era professora e eu era contadora, então eu trabalhava na parte do escritório e ela ficava. Então eu sempre quis eu tive esse sonho sempre de trabalhar em escritório e ser contadora, trabalhar com números, trabalhar com empresas. Que legal. Então na hora de escolher carreira, provavelmente foi bem tranquilo. Foi bem natural. Então terminei segundo grau, eu sabia qual era o ramo que eu queria, eu sabia o que eu queria seguir. Então logo fiz o vestibular para poder trabalhar nesse ramo. Bom, e aí então agora a gente vai começar a falar de escritório mesmo, né? E esse detalhe é um detalhe bem interessante, tá? Vocês começaram com 2 clientes. Sim. Que é super pouco. Como é que foi quando começou a trabalhar, a prospectar clientes? Como é que foi o início de vocês? Explica um pouquinho mais pra gente. Foi bem complicado, porque como nós tínhamos 2 clientes, não tinha nem serviço, né? Nós não ficávamos o dia inteiro, às vezes, sem ter o que fazer. E daí eu sempre tinha meu sonho, eu sempre dizia que o dia que eu tivesse muito trabalho eu não ia reclamar. Porque como eu não tinha, às vezes, nada para fazer, não digo nada, mas não tinha, nós não tínhamos operação para o dia inteiro, eu sempre dizia, o dia que eu tiver muito serviço eu vou trabalhar de noite, mas eu nunca vou reclamar, porque daí eu vou ter realizado meu sonho, que é poder fazer o meu escritório crescer. Uau, que legal. Bom, hoje até dá quase para reclamar já, né? Não, mas não. Não, ainda não? Não. Bom, e nesse momento da história, vocês estão trabalhando juntos, né? Mas depois o seu pai sai da operação e aí você assume sozinho, e aí é um outro desafio também, né? Sim. Porque enquanto que eu estava com o meu pai, a gente sempre fica um pouco na aba dele, né? Sempre tem um suporte, mas na hora que ele segue o rumo, ele acaba se aposentando e daí é comigo, né? Então eu aprendi que era eu que teria que ser responsável e que teria que sempre buscar qualificação, buscar sempre coisa nova e buscar resolver tudo. E também quando você assume, também você dá um próximo passo, digamos assim, o escritório também vai para um próximo nível, né? Sim. Porque quando ele se afasta, eu acabei mudando alguns processos, né? Justamente porque mudou um pouquinho a forma de pensar e acaba crescendo também, né? Cresceu bastante, por sinal. Bastante, né? Porque quando ele saiu, era eu, o pai e mais 2, a Sandra e mais uma pessoa. E hoje em dia sou eu e mais 11 pessoas. Uau, né? Cresceu bastante. E a gente sempre fala isso, de ter esse crescimento, de crescer é muito bom, é muito legal, mas também tem os seus desafios, né? Sim, sempre tem um desafio, sempre tem coisas novas que a gente não está às vezes preparado ou esperando que aconteça, né? Mas é muito bom, é muito gratificante. Eu sei disso porque a gente trabalhou em algumas organizações juntos e eu sei que o voluntariado é algo muito forte na tua carreira, né? E até no escritório em si, né? O escritório é parceiro de várias entidades também. O voluntariado foi de alguma forma também, te ajudou em ir para esse próximo nível e tanto no cliente, também tá mais envolvida na comunidade. Como é que foi esse processo do voluntariado para ti? O voluntariado eu começo mais significativamente em 2007, quando eu entro na JCI, e que daqui a pouco eu me descubro bastante, porque eu vi que eu gostava muito de ser voluntária, eu gostei muito e eu gosto, tanto que eu acabei participando de várias entidades depois disso, continuo indiretamente na JCI, mas em outras entidades, que para mim é gratificante e ao mesmo tempo eu acabo sendo conhecida e para mim é muito bom. Para mim, o escritório, para mim, como pessoa, crescimento pessoal. Talvez aqui vai uma dica para quem é empreendedor, né? Que o voluntariado, ou seja, se envolver na comunidade, é algo positivo, a gente aprende pra caramba, né? Mas também é uma maneira de fazer network, uma maneira de conectar com mais pessoas, né? Fazer o voluntariado como voluntariado mesmo, não só para aparecer na foto, porque é aí que tu acaba tendo crescimento como pessoa, aprendendo realmente e tendo retorno pessoal e profissional. É meio que é o fruto daquilo que tu planta, né? Ou seja, isso, é o colhido pelo... Porque isso é algo que a Gra está falando aqui, é muito legal. A gente trabalhou em algumas organizações juntos, a gente vê quando a pessoa vem só querendo, eu quero, né, quero botar isso no meu currículo, e quando a pessoa é voluntária de verdade, o quanto isso traz
de conexão, né? A nossa conexão foi através de Sim, voluntariado, né? JCI. Exatamente, né? Através da JCI. Então, eu acho que isso é super importante que está falando de servir mesmo, mas com um coração de serviço, né? Não querendo tirar proveito daquilo. E servir sabendo que está fazendo a sua parte, né? Não apenas porque eu acho que a minha parte como profissional não é só aqui no escritório de contabilidade, mas também como voluntária, podendo ajudar alguma entidade com com o meu conhecimento na profissão, né? E hoje a gente tem falado muito das empresas de legado, de propósito, né? E essa parte, não só o profissional, mas também a empresa, né, Grade? A empresa também servir, a empresa ter essa conexão, né? Porque às vezes, não, eu até vou lá, faço uma coisinha ou outra, mas a minha empresa, o que a minha empresa está fazendo, né? Sim. Nessa parte, então, eu entendo que o escritório também tem que fazer alguma parte desse voluntariado, mas eu sempre insisto, friso, não com a foto, mas com a participação mesmo, né? Sim. Com o trabalho. Com o trabalho, exatamente. Gra, falando em trabalho, você tem trabalhado muito com empreendedores, né? Ou seja, você tem feito isso por vários anos. O objetivo do História Empreendedora é compartilhar histórias legais, histórias empreendedoras, e também auxiliar as pessoas que querem empreender, que querem crescer. Trabalhando com o empreendedor todos esses anos, o que é um erro muito comum que tu vê os empreendedores fazerem e que isso acaba atrapalhando eles depois no futuro, né? Ou seja, não está preocupado lá na área contábil, enfim, com alguma coisa, e lá no futuro dá problema e aí vem bater na porta da Gra, me salva. O que é algo que hoje tu vê assim que os empreendedores acabam cometendo? Eu acho que o maior erro é não ter o planejamento. Então, eu acho que antes da pessoa abrir a empresa, ela tem que ter um planejamento financeiro, se organizar financeiramente, sabendo que nem todo o dinheiro que ela vai receber é dela, é da empresa também, e fazer um planejamento tributário, para que ela saiba que realmente aquela opção que ela fez é o mais barato ou não é, ou ela é o correto para ela fazer, né? Então, é o planejamento financeiro e tributário, acho que é o maior problema. Porque tem muita gente que abre e diz, vamos tocar, e aí depois cai num tributo que ele nem sabe, e quando vê está devendo imposto, né? Isso acontece bastante também. Vamos ver o que dá. Não, calma, planeja isso, que esse mercado está precisando de gente, tem dinheiro para começar. Então, assim, às vezes não é só abrir a empresa, é saber planejar esse andamento dessa empresa, a marca da empresa, planejar tudo, né? E hoje, vocês que estão sempre atualizados e sempre conhecem as leis e tudo mais, como que está vendo esse cenário das leis para os empreendedores, né? A gente sempre, no Brasil, é bem mais difícil empreender do que outros países, né? Eu tenho a sensação de que algumas coisas melhoraram nesses últimos anos, mas você que é da área talvez tenha uma impressão melhor. Como que você está vendo as leis para empreendedores no Brasil hoje? Está melhorando, está piorando? Eu particularmente, tenho bastante expectativa nessa nova legislação, na lei da desburocratização, mas acabou tendo grande evolução nos processos de registro de empresa, que facilitou muito. Anos atrás a gente levava 1 mês, 45 dias. Hoje, em uma semana, a gente já tem, às vezes, alvará da prefeitura, menos tempo. Então, a gente vê que a evolução está muito grande. A gente consegue registrar a empresa mais rápido, baixar a empresa mais rápido. Então, está evoluindo. Falta um pouquinho na parte da reforma tributária, mas eu acredito que a gente está evoluindo para isso. Você acha que hoje seria talvez o calcanhar de Aquiles do Brasil, seria do empreendedor, seria isso, Sim. né? O que teria que fazer diferente na tua visão? Assim? O que tu acha que facilitaria um pouco a vida do empreendedor? A legislação mais compreensível. Então, pelo menos no meu entendimento, assim, a gente tem muita legislação. O empresário às vezes não consegue seguir tudo, né? Às vezes ele acha que está seguindo tudo certo, mas não está, porque tem alguma brecha na lei que pode complicar. Então, eu acredito que o nosso problema é excesso de instruções normativas, excesso de legislação. Gra, você é uma mulher empreendedora, né? E a gente falou aqui começou com 2 clientes, hoje tem vários clientes, né, que vocês atendem, grandes, pequenos, médios, diferentes áreas e tal. Tinha só 2 funcionários, hoje tem 11 funcionários. Qual é o maior desafio para ser empreendedora hoje, na tua visão? Para ti, assim, o que na tua jornada foi mais complexo, assim, como empreendedora, como empresária? Talvez não o maior, porque essas perguntas são mais difíceis. O maior. Mas o que na tua jornada assim, foi desafiador, assim, que teve que vencer e aí acabou aprendendo com aquilo na tua trajetória? Eu acho que mais é
é aprender a trabalhar em equipe. Porque que eu tenho que aprender que cada pessoa é diferente, que cada pessoa vem com uma vivência diferente e que não é a minha. Então, que a minha ideia não é a minha forma de pensar não é não é que é correta, mas é a minha forma, e cada um tem a sua forma. Não é a única. Exatamente. Eu aceito aprender a lidar com, entender, não é entender, mas aprender a lidar com as formas de pensar das pessoas. E acho que esse é o maior desafio para mim. É bem desafiador, né? É bem desafiador. Ainda mais quando a pessoa, no teu caso, é super inteligente, técnica, né? Acaba dizendo, esse é o modelo e tal, né? O meu maior desafio é não ser engessada, né? De poder aceitar ideias novas, aceitar que o meu formato não é o ideal, às vezes não é o ideal, que existe formas. Então, o que eu sempre peço para as minhas, me deem ideias, né? Tem uma forma, alguma coisa que dá para mudar, a gente vai testar. A minha forma daqui a pouco não é a mais correta, né? Perfeito. A minha pode ser antiga ou não é a mais fácil às vezes, né? Então, tem formas. Então, o que eu mais assim me desafio é que eu saiba lidar bem com as pessoas e não impor o meu jeito. Lidar com pessoas sempre é um desafio, né? Sempre é um desafio. Bom, Gra, a gente está chegando então no final da nossa entrevista e aí a gente sempre encerra com o seguinte, se a pessoa tivesse uma oportunidade para tomar um café contigo, tu pudesse dar uma dica, aí sim a gente vai tentar finalizar em uma dica, a pessoa está querendo empreender ou já é empreendedor, está começando, está querendo crescer e tal, depois de toda essa experiência, depois de todos esses anos como empreendedora, que dica você daria para essa pessoa? Primeiro, procurar um contador. Essa dica é boa, hein? A minha ideia é a seguinte, a pessoa tem que, quando ela está pensando na ideia de talvez empreender, já procura um contador e conversa com ele para ter a dica de planejamento financeiro, planejamento tributário, porque normalmente o empreendedor procura o contador lá no final, ele já tem até a marca pronta. Não, procura antes, né? Já conversa, já troca uma ideia, já estuda a situação para ver se naquele lugar ele pode ter essa empresa, para ter mais dicas, né? Para ter tá mais munido daquele empreendimento. E eu sei que você está vendo, está dizendo, olha, a contadora está dando dica de como procurar um contador, mas essa dica é valiosa porque, como empreendedor, né, normalmente o empreendedor, vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos vender e tal, mas depois descobre que tem um monte de coisas que teria que ter feito antes. E às vezes até quebra o negócio por causa disso, né? Isso aí. Ou inviabiliza o negócio. A gente estava até falando antes da gravação, fora da gravação, de que às vezes o empreendedor que não procura um contador, ele acaba abrindo o negócio dele e aí depois descobre que não pode ter o habite ou não pode ter alguma coisa lá dentro. E aí acabou o negócio ali, né? Ou ele já alugou um imóvel e lá naquele imóvel não tem a vara dos bombeiros e nem vai conseguir. Ou não pode ter aquela atividade naquele lugar, então já inviabilizou tudo, ele vai ter que procurar outro imóvel para alocar, mas ele já fez um contrato de 36 meses, então procura antes, né? Eu acho que resume, vai mais fácil, né, de resolver as situações, né? Planeja. Uma boa dica. E aí, se você não tem contabilidade, você procura a Black, que eles vão ajudar vocês. Mas essa é uma boa dica mesmo. Gra, muito obrigado por ter nos recebido, muito obrigado por contar a tua história. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado por ter vindo, Tony. Muito bem, está aí mais um episódio do História Empreendedora, hoje aqui com a Black Contabilidade. Fica acompanhando aí, tem mais episódios vindo por aí. É o História Empreendedora, afinal das contas, empreender muda o jogo.